porque queimaram-se os livros físicos, mas a ideia espírita, a ideia da nova era, espalhou-se um fogo por todas as mentes. Muito obrigado, BC Alto, porque o espiritismo está vivo em todo o universo, em 41 países já se manifesta. Apresentamos de seguida Jorge Godinho Neri, de nacionalidade brasileira, vem de Brasília, onde é presidente da Federação Espírita Brasileira, instituição que frequenta há 33 anos. Fez o curso de oficial aviador da Força Aérea Brasileira, o curso de Polícia e Estratégia da Aeronáutica e uma pós-graduação em análise organizacional. Tenente Brigadeiro do Ar, já na reserva, esteve 48 anos ao serviço da Força Aérea Brasileira. Hoje, Jorge Godinho Neri vem apresentar-nos o trabalho Espiritismo e Vida. Tem a palavra, Jorge. Bom dia a todos. Auguro nesta oportunidade que todos nós continuemos envolvidos na suave paz do Mestre Jesus. Anunciado por Jesus há 2000 anos como Consolador prometido, nós observamos que ao longo deste período a doutrina espírita surgiu no século XIX como o nascer de um sol para uma nova era. Uma época que podemos dizer difícil, para que se pudesse trazer uma ideia nova diante do materialismo que se engrava as mentes e os corações da humanidade. A doutrina espírita chegou, quebrando o silêncio da sepultura, com as vozes daqueles que já tinham antecedido a verdadeira pátria, que era a pátria espiritual, trazendo lições de conforto, de consolo, falando-nos da imortalidade, trazendo explicações sobre a justiça divina, sobre a reencarnação, mas, sobretudo, sobre a caridade. O interessante é que surgiu de uma forma um pouco burlesca, fazendo com que os curiosos, aqueles que viam apenas as frivolidades, se interessassem pelas mesas falantes, pelas mesas girantes. Mas na realidade estavam apenas aguardando estes fenômenos, os homens mais sérios, aqueles que se dedicam à pesquisa, à busca da verdade, para que possam assim entender melhor a própria vida. E é neste contexto que nós vamos observar o professor Rivaio sendo convidado a uma reunião de pesquisa na casa da senhora Plené-Maison, na última terça-feira do mês de maio do ano de 1855. Ano importante para a humanidade, mas sobretudo para este espírito missionário que veio trazer à humanidade uma nova era. A partir daquele momento, o senhor Rivaio, ao observar os fenômenos, identificou que não havia fraude, que realmente tratava-se de um fato, mas voltou a seu lar preocupado, porque no seu inconsciente algo dizia que aqueles fatos não se restringiam apenas à curiosidade dos homens e que não deveriam ser tratados de forma frívola. E a partir daí, começou a pesquisar com mais profundidade e começou a detectar a seriedade, a gravidade daquilo que estava vindo pelas vozes dos imortais. E a partir deste instante, ele se dedicou de corpo e alma para que pudesse cumprir a missão adredemente preparada no plano espiritual. E nós vamos observar
que o trabalho de Kardec, desde o ano de 1855, quando teve o primeiro contato, até o seu desencarne em 1869, um período de 14 anos, mas que na realidade, após o trabalho que ele executou, colhendo de vários médios, usando uma metodologia que iremos também todos nós usar ao longo de todas as nossas vidas, porque ela é perene, tão perene quanto a própria codificação que ele deixou. Utilizando-se do princípio da universalidade do ensino, começou a catalogar, a coligir aqueles dados e fazer com que ficassem colocados numa obra monumental, uma obra filosófica que a humanidade ainda não conhece. E às vezes, surpreendentemente, alguns de nós espíritas ainda não a conhecemos, porque lemos uma única vez e a partir daí não continuamos a lê-la. Mas aqueles que já leram mais de 1000 vezes, como o próprio Divaldo nos costuma dizer, ele vai continuar a ler várias e várias vezes, encontrando a cada leitura algo novo, uma experiência nova, uma informação nova. E nós vamos observar que nós estamos diante do Cristo que volta pela segunda vez. Porque quando ele anunciou o Consolador prometido, ele anunciou que iria restituir a pulcritude da sua doutrina, do seu Evangelho, trazendo à humanidade não só as lições que ele havia exarado, exemplificado, vivenciado há 2000 anos atrás, mas também trazer novas lições para a humanidade. E diante disto, nós observamos que o codificador deixou para a humanidade o Livro dos Espíritos. E no seu trabalho continuado ao longo de quase 12 anos, deixou também outras obras, desdobrada deste bloco monolítico, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e 2 opúsculos, o Principiante Espírita e alguém sabe qual é o outro? Quem? O que é o Espiritismo? Fiz propositalmente, porque às vezes nós só lemos o Livro dos Espíritos, ou às vezes lemos toda a obra, e esquecemos de ler esses 2 opúsculos, que também fazem parte do trabalho do codificador, que deve ser conhecido por todos nós. Ao longo deste período, a obra foi terminada. Estávamos diante deste trabalho, que a humanidade um dia irá reconhecer. Mas este trabalho ele está sedimentado em 3 bases. Uma base que atende ao gosto daqueles que são afetos à ciência, aqueles que gostam da filosofia, ou aqueles que também têm afeição pela religião. Como ciência, e ciência de experimentação, nós vamos verificar que a doutrina espírita explica a origem dos fenômenos mediúnicos, o seu mecanismo, a sua aplicação, mas, sobretudo, identifica que esta faculdade é inerente ao nosso organismo, dando-nos a compreender que todos nós, detentores desta faculdade, somos também médiuns, em grau maior ou em grau menor, nesta relação entre ambos os planos da vida. Como filosofia, responde às questões até então feitas pela humanidade, mas não tão bem esclarecidas
como a doutrina espírita nos faz, dizendo quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, valorizando a vida, dizendo-nos que somos imortais e, como tal, o espírito só tem uma vida, várias experiências, inúmeras existências, com objetivos definidos dentro da lei inexorável do progresso, para que nós possamos sair da simplicidade e da ignorância, para chegarmos à angelitude, num percurso de um caminho que cada um de nós faremos, sem que ele seja igual ou idêntico ao do nosso semelhante. E este aspecto filosófico vem trazer àqueles que têm dúvida se há vida depois da morte, ou se há vida antes da morte, a esperança, mas sobretudo para aqueles que conhecem a doutrina espírita, a certeza de que como imortais já existíamos antes de uma vilegiatura, de um nascer, de um viver, de um morrer, numa existência que nos proporciona a oportunidade de termos diante de nós aquilo que é necessário para o nosso progresso, que nem sempre é aquilo que desejamos. E esta doutrina, há 159 anos, singrou o final do século XIX, navegou o século XX, está no início do século XXI, sem haver a necessidade de se trocar ou mudar uma vírgula, um tio, um ponto, apesar de muitos acharem e desejarem fazer essas mutações. Mas tenhamos a certeza de que as palavras de vida eterna, que é Jesus de volta na doutrina espírita, que Kardec codificou, jamais será mudada, mesmo com as tentativas que nós temos observado nos dias de hoje. E quando ela nos fala, nos convoca, como já verificamos aqui ao longo destes dias, bebendo os conhecimentos de que o convite que todos nós temos é o de conhecer a nós mesmos. E já verificamos que o homem já singrou os ares, está viajando pelo espaço infinito, já foi à Lua, conhece toda a superfície da Terra, já conhece os fundos dos oceanos, mas ainda não atentamos para o convite que Jesus está nos fazendo há 2000 anos. E especificamente nos dias de hoje, quando a doutrina espírita nos convida para que nós façamos a viagem interior. Isto significa que cada um de nós teremos que emergir em nós, no nosso deserto, através do silêncio, não o silêncio de fechar a boca, mas o silêncio profundo, de encontrar em nós aquilo que nós devemos aperfeiçoar. E nesta viagem, certamente, iremos identificar aquilo que denominamos nos dias de hoje como sendo os maiores inimigos que nós possuímos, porque em nós ainda se encontra o egoísmo. Como verificamos aqui em palestras, o verme destruidor, o causador de todas as nossas rebeldias. Porque quando olhamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, quando Kardec pergunta sobre as leis naturais, os imortais respondem que nós estamos diante das leis perenas e eternas, porque pertence ao Pai. Depois, ele nos diz que a infelicidade dos homens é devido à nossa rebeldia, porque destas leis nos afastamos. E na continuação das perguntas,
Nós vamos encontrar na pergunta 621A, dizendo que nós, além de nos afastarmos, nós esquecemos estas leis e, pior ainda, as abandonamos. Que o sofrimento é resultante de uma outra lei, de um plantio livre, de uma colheita obrigatória. Mas a própria doutrina também nos ensina que o sofrimento vem através da dor, mas dependendo de como nós encaremos as palavras de vida eterna, como nós encaremos a doutrina que está aí para nos consolar, poderemos ter dor, mas não sofrer. Para que isto aconteça, necessário se faz duas coisas: que a nossa razão compreenda, entenda as leis, para que haja a obediência perante o Pai. Mas é necessário também que o coração assinta, para que nós possamos estar resignados. Obediência, resignação, faz com que as dores aconteçam e os sofrimentos sejam acalentados. Porque estamos compreendendo, entendendo que as leis divinas se fazem, não que o Pai nos castigue através das suas leis, mas que nós mesmos somos os algozes, somos aqueles que plantamos algo e que nos dias presentes, na velejatura que estamos presenciando e vivenciando, estamos na colheita obrigatória. Mas Jesus, quando no Morro das Oliveiras, depois da última ceia, quando lá foi orar, solicitou aos seus apóstolos, que ali estavam com ele, que eram poucos, para que eles pudessem vigiar enquanto ele orava. Ele assim o fez, orou, voltou, estavam dormindo. Acordou-os, alertou-os, de que solicitou para que eles pudessem, naquele instante, estar vigiando. Voltou para orar, orou. Quando retorna, continuavam dormindo. E assim repetiu-se 3 vezes. E ele nos traz o ensinamento da vigilância e da oração. Mas a doutrina espírita e as obras que esclarece ainda mais estes ensinamentos, essas palavras de vida eterna. Porque às vezes dizemos as obras complementares, mas devemos raciocinar sobre esta palavra complementar. Porque a doutrina não precisa de complemento. A doutrina é um bloco monolítico, aonde ali estão sintetizadas estas palavras de vida eterna, porque é Jesus de volta pela segunda vez. Mas estas obras, elas esclarecem, elas aprofundam, faz-nos entender melhor, de acordo com a própria evolução dos homens, esclarecendo-nos sobre estas verdades. E nós vamos encontrar o Espírito Emmanuel, quando nos fala sobre este aspecto do vigiar e orai. Ele nos diz que antes do vigiar, nós devemos olhar. Olhar para que possamos identificar o foco da vigilância. E é no olhar que entra o discernimento. E o discernimento nada mais é do que aquilo que o codificador tinha em excelência, o bom senso, a razão, para que nós possamos vigiar e orar por aquilo que nós estamos vigiando. Mas ainda, achamos que o vigiar está no exterior, está naquilo que nos circunda, já que hoje já entendemos perfeitamente que esta vigilância não deve ser feita fora de nós, senão estaremos com um arqueiro nos nossos olhos, verificando o cisco nos olhos dos outros. O convite é para que nós possamos olhar dentro de nós as imperfeições que nós possuímos, porque nos dias de hoje são elas exploradas por aqueles
que no plano espiritual, irmãos nossos equivocados trabalham contra o bem, sintonizando, usando a tecnologia dos dias atuais, conhecida de todos nós, a conexão. Hoje, basta irmos a um único local e neste local solicitarmos a senha, colocarmos no aparelho que nós usamos e automaticamente, a partir daquele instante, retorno ao local, o aparelho já começa a conectar-se e a partir daquele instante nós receberemos e enviaremos as mensagens que nós desejamos para o mundo. É o mesmo princípio. E este princípio, estes espíritos conhecem muito mais do que nós. Se utilizam deles para poder trazer a nós, exponenciando as imperfeições internas que cada um de nós temos, porque nos conhecem, sabem perfeitamente a onda, a frequência, a cor, de todas as imperfeições que possuímos: ódio, vingança, desejo de poder, ganância, egoísmo, vaidade, orgulho. E se fôssemos relatar, talvez terminaríamos o tempo com um inumerável, podemos dizer assim, não imperfeições, que ainda está dentro de nós, mas o convite que o Consolador nos faz é para que nós possamos dar as costas a este homem velho, a estes atavismos que viemos ao longo de milênios alimentando, mas que nos dias de hoje somos convocados a andar noutra direção, destruindo um edifício sem que outro ainda esteja construído. E talvez aí as nossas grandes dificuldades. Porque na viagem interior, ao identificar estas mazelas, nós nos arrependemos e desejamos prosseguir neste esquecimento. Falta-nos algo. Como fazer isto? E este algo é o conhecimento. E o conhecimento é o Consolador. São as palavras de vida eterna que nos dias de hoje nós encontramos exarados na doutrina espírita, nos ajudando a ultrapassar as dificuldades íntimas para podermos crescer na oportunidade que o Criador coloca à disposição numa encarnação, dure ela quanto for. Mas a partir do momento que temos a identificação das mazelas, o conhecimento, falta alguma coisa. Falta coragem, falta ousadia, para que nós possamos avançar, identificando as mazelas, com o conhecimento à disposição, para colocá-lo em prática. Entretanto, vontade é uma equação formada de intenção mais ação. E há um ditado popular que diz que de intenção o mundo está cheio. E muitas das vezes nós não avançamos, porque corajosos todos nós somos. Audaciosos também. Só que no passado, usamos estas qualidades de forma equivocada. Porque usamos sem que nós pudéssemos ter um referencial seguro, a não ser as intenções, os desejos próprios, a vontade de poder, a ganância, o egoísmo, a vaidade. E verificamos depois que o uso desta vontade foi equivocada, porque não tinha a referência que era o Evangelho do Cristo. Nos dias de hoje, às vezes tememos ser corajosos e audaciosos, mas não devemos esquecer que hoje nós temos a doutrina espírita, ele de volta, esclarecendo-nos à luz da ciência, com todo o avanço tecnológico, à luz do pensamento contemporâneo, para que nós possamos assim
sermos corajosos, sermos audaciosos, mas colocando a doutrina espírita como referência nas nossas vidas, para que nós possamos, desta forma, avançar com coragem, como fez Paulo. Paulo foi corajoso, é corajoso, foi audacioso, mas no momento que ele conheceu as palavras de vida eterna do Cristo, ele utilizou a mesma audácia, a mesma coragem, de tal forma que fez com que aqueles que se chamavam de gentios conhecessem pela divulgação que fez, pelo exemplo, sobretudo da mensagem que conheceu e que tocou fundo ao seu coração. Hoje, nós temos tudo para podermos ultrapassar as dificuldades da vida. Aqueles que buscam o autocídio, buscam soluções, exterminando a vida, é porque lhes falta um conhecimento, ainda são ignorantes dessas verdades. Porque no dia que nós somos tocados por estas verdades, criamos em nós uma fortaleza que faz com que as dificuldades da vida, os problemas, sejam encarados como Chico Xavier o fez, presentes do céu. Oportunidade de crescimento, de burilamento diante de uma colheita obrigatória, porque sabemos que fizemos um plantio equivocado. Por isto, que nós, os espíritas, diante das dificuldades que passamos, não devemos fazer a pergunta por que estamos sofrendo ou por que estamos passando por dor. Se o espírita pergunta por que está sofrendo, precisa analisar um pouco mais. É a lei de causa e efeito tão clara para todos nós. Porque a verdadeira pergunta deve ser: para que a dor está chegando a mim? Há um objetivo, é para o crescimento nosso, para o aproveitamento das oportunidades que o Criador, no processo evolutivo e no planejamento reencarnatório, observa o que é necessário para cada um de nós, nas vidas que cada um de nós estamos tendo a oportunidade de ter, já que a Terra não se reduz a sua humanidade aos 7 bilhões de espíritos encarnados. As informações que nos chegam é que deve ter 5 vezes mais no plano espiritual, na humanidade da Terra. E nós estamos vivendo momentos, se perguntarmos a todos, que instantes são esses, responderemos última hora. Estamos inseridos na última hora, numa fase de transição, que nos convida a aproveitar esta última hora, mas se lembrarmos do codificador. Vamos verificar no Livro dos Espíritos, na Gênese, as informações de que a transformação da humanidade havia começado há 100 anos atrás. Se colocarmos isto num somatório, 259 anos atrás. Se esta última hora começou a estes 259 anos atrás, nós estamos na última hora, mas estamos nos últimos minutos. Não dá mais para fazermos escolhas equivocadas. Já fizemos isto ao longo de milênios. A convocação é vivenciar, aplicar os ensinamentos que a doutrina nos traz. Nestes últimos minutos desta última hora, para que nós possamos herdar no futuro as primeiras horas de uma nova era. De uma era que nos espera. Por isto a doutrina espírita foi o sol de uma nova era. Jesus de volta para nos esclarecer. E que nós possamos, diante disto, refletir, para que nós possamos ter tranquilidade, colocar em 4 pilares a doutrina espírita como referência, que é o Evangelho de volta. Lembrando Bezerra, estudar Kardec, viver Kardec, aprofundar Kardec, morrer Kardec. Isto é ter o Evangelho como roteiro,
para que as nossas consciências fiquem tranquilas, mas que nós tenhamos como estratégia a ausência do mal. E nos momentos de reflexões, se a dúvida aparecer, recorramos à prece, como sendo a nossa fortaleza, para que nós possamos vencer os dias aparentemente tumultuosos. Mas jamais a humanidade teve no futuro, um futuro tão promissor como nos dias de hoje. Como nosso tempo se esgota, desejo a todos que busquem, neste bloco monolítico que é a doutrina espírita, o consolo para as nossas almas, a fim de que nós possamos prosseguir tranquilos, serenos, com a paz que Ele nos prometeu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Quando Ele nasceu, ali foi traçado para a humanidade o seu futuro. A terra é de paz. Paz na terra. Necessário se faz que a boa vontade se faça entre os homens. E a boa vontade é a benevolência. Fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Que nós possamos ser caridosos uns com os outros para avançarmos nesta vilegiatura, aquinhoados com Jesus de volta, esclarecendo-nos e ajudando-nos a ultrapassar esta vilegiatura. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Jorge Godinho Nery o seu trabalho, entregando-lhe uma lembrança